Bom dia, agradecendo a participação de vocês nesse friozinho maravilhoso em Anápolis. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Danilo, Ilmara já está conosco, o João Iracema, Andresa, Arthur. Vamos conversar hoje sobre teatro. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sou Maria Oliver, vamos conversar. E eu vou falar um pouquinho hoje qual é o nosso projeto, o que é esse projeto Vamos Conversar. Como ele veio para agregar pessoas. Então, o que é Vamos Conversar? É conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir a nos inspirar. Em especial, pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca mostra-se como fatores que nos unem. Ainda que à distância, principalmente agora nessa distância toda. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecedores entre os profissionais da arte, da nossa região e a sociedade. Então, nós queremos mostrar o que as pessoas da arte fazem. Então, nós já falamos com várias pessoas da música, da dança, da produção, de várias classes. Então, hoje nós vamos começar falando, com essa pessoa maravilhosa, Ilmara Damasceno, atriz, professora de teatro, diretora da Escola de Teatro de Anápolis, graduada em Educação Artística e tem experiência na área de artes há 20 anos. E nós vamos comemorar com ela essa data, 20 anos da arte, do teatro, dessa cultura maravilhosa. Ilmara Damasceno. Então, Ilmara já vai entrar com a gente para nós conversarmos um pouquinho sobre arte. Sobre essa maravilhosa arte do teatro. Oi, Ilmara. Oi, Maria, bom dia. Bom dia. Eu acho que tá tudo certinho, tá me vendo, me ouvindo, parece que tá dando eco. Eu tô te vendo e ouvindo, tranquilo. Tá tudo ok, então. Porque da última nós tivemos um probleminha. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ilmara, seja bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado. Vamos conversar um pouquinho. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes por estar com você aqui. E aí vão entrando essas pessoas maravilhosas aí querendo falar com a gente, falar com você. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência. Para quem não está familiarizado, conta para nós sobre o universo do teatro, como foi o surgimento na sua vida, como você entrou nessa arte. Bom, eu comecei a fazer teatro mesmo aos 14 anos, só tentando melhorar aqui para ver se o som... Sim, pode ficar à vontade. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 14 anos, mas desde pequena, assim, eu tinha indicações de que eu queria ficar na área artística já, né? E aí me apaixonei, assim, eu desde criança gostava muito dessa área das artes. Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, acho que foi a primeira memória que eu tenho, assim, de estar no teatro. Eu fui pela escola, a gente foi assistir um espetáculo infantil, e eu tinha, assim, eu gostei tanto do espetáculo, que no final do espetáculo eu estava em cima do palco, junto com o pessoal. E eu lembro do cheiro do teatro, aquilo me marcou profundamente. Então, quando eu tive a oportunidade de voltar, de pisar no palco, de estar ali, o cheiro era algo que me enfeitiçava, que eu gostava muito. E lá em Uberlândia, a princípio, não tinha cursos de teatro livre, né?
Quando eu fui descobrir, eu já estava com 14 anos. Mas eu fiz conservatório, fiz balé, comecei a fazer piano. Sempre estava no meio, mas não era o que eu queria, não era o que eu queria. Quando eu achei o curso de teatro, eu comecei a fazer e fui me apaixonando, assim. Decidi que era aquilo que eu queria. Com 17 anos, eu prestei meu primeiro vestibular, que foi na UFRJ, no Rio, não foi nem em Uberlândia. Tentei ir para lá, né, fazer teatro, mas acabou que eu passei no vestibular em Uberlândia mesmo e fiz o curso de educação artística lá em Uberlândia. Olha Então que já coisa tem um linda. tempinho. É. Então, e como foi essa sua vinda? Quando você veio de outro estado para Anápolis, como foi essa mudança de ares? Como aconteceu? Como foi tudo isso? Como o público e os colegas são diferentes, né? Tem essa diferença de cidade, de estado. Bom, eu vim para Goiás porque eu estava em Uberlândia, eu fazia muita coisa em Uberlândia, eu participava de um grupo de teatro, eu comecei a trabalhar na associação de teatro, depois eu fui para uma empresa de produção cultural, mas eu queria caminhar mais. Então, assim, eu falei, eu vou arriscar sair de Uberlândia, sair aqui do meu conforto, que para mim estava confortável, e procurar outros ares. Eu sempre. Minha mãe é daqui de Goianésia, então eu tenho familiares em Goiânia, em Goianésia, no estado. Então eu vinha muito para cá. Brinquei na época da graduação com um amigo meu, falei assim, vamos criar o eixo Minas-Goiás, né? Já que a gente não dá conta de Rio-São Paulo, a gente vai Minas-Goiás. E aí, minha irmã já estava morando aqui em Goiânia, eu vim, fiquei com ela um tempo e logo surgiu o concurso da prefeitura aqui em Anápolis, né? Foi quando eu realmente vim para cá. Que tem Mudei mais para ou cá em menos 2012. 8 anos que você está aqui 8 anos. conosco. É. Olha, que legal, que coisa boa. Além de você ser professora, diretora, produtora agora, né, também. Então, você também fez essa parte de produção que é tão importante para tudo isso acontecer, né? Sim, eu vim no intuito de melhorar essa minha parte de produção. Lá em Uberlândia eu trabalhava com uma empresa de produção e a gente ficava muito ligado, atento aos editais, tanto do município, do estado, a Lei Rouanet, né? A empresa fazia consultoria, escrevia projetos, a gente fazia análise, até da parte financeira também dos projetos. E aí, quando eu vim no intuito de trazer e agregar isso para mim, né? Dentro da área de produção e como atriz. Porque eu também sempre atuei, desde o início da... Desde os 14 anos eu tô ali no meio do palco, das produções apresentando, mas quando eu passei para a universidade, eu passei a ingressar nos cursos, nas companhias de teatro, nos grupos. E aí, quando eu vim, então, o intuito era melhorar, né? Agregar um pouco mais para mim. E aí, em Goiânia, eu comecei a fazer um curso de produção. Quando comecei aqui com o concurso, eu passei a ficar mais em Anápolis. Então, acaba que eu abandonei o curso lá de produção, mas vim para Anápolis e mantendo um certo contato com essa empresa que eu trabalhava lá em Uberlândia, que chama Moinho Cultural, que ainda existe por lá. E aí, sempre no diálogo de tentar, né, o Mamed, que era a pessoa responsável pela empresa, falava, Mara, vai ler a lei aí, vai entender dos fundos, dos editais, para a gente poder também trabalhar daqui, né, continuar juntos, ligados. Mas aí acabou Fazendo que eu vim para a esse eixo. prefeitura, mantendo esse eixo. Mas aí vim para a prefeitura, fui dar aula, que para mim também começou a ser uma novidade na época. E aí acabei ficando mais escola, a palco, mas eu continuo gostando, e sempre que posso, tô ali nos fundos, nas leis, lendo, entendendo, auxiliando, principalmente os alunos que procuram a gente bastante para isso. Então, O importante. artista, ele tem que fazer multifunções, né? Entender de tudo, de produção, da arte, dos editais, porque tudo agrega, né? A gente precisa estar atento em tudo isso que está acontecendo. E me conta um pouco de como você já atuava lá em Uberlândia também, como era esse processo, como é o público, os colegas, você viu muita diferença? Nós somos muito uma cidade diferenciada, vamos pensar assim. Eu brinco muito, nós somos uma cidade bem diferenciada, temos muita arte, muita cultura, mas no mesmo tempo a gente briga com essa sociedade tão tradicional. Como que foi isso? Bom,
No início eu estranhei muito. Anápolis, por mais que está entre duas cidades de grande eixo, né? Está entre Goiânia e Brasília, Anápolis ainda tem um pouco de um conservadorismo, né? Uhum. Ainda tinha um pouco isso bem característico, tanto nas suas produções quanto no próprio público que assiste, né? Que contempla isso. Então, no início eu estranhei. E Uberlândia tem a universidade, então é uma cidade que acaba agregando gente de todo o país, assim, né? Eu lembro de ter alunos, colegas junto comigo no curso de São Paulo, do Sul, né? Região Norte, Nordeste. Então ali a gente acaba que dividia muita coisa, trocava experiências e trazia essas bagagens culturais. Então, eu ficava vivendo no meio acadêmico dessas pessoas e dessas construções, né? Quando eu vim para Anápolis, acaba que eu me afastei mais desse meio acadêmico, dessa produção acadêmica, e passei a vivenciar mais as produções tradicionais, né? A cultura popular, né? Que eu vejo como um ponto positivo, porque em Anápolis isso tem uma história forte, assim, né? Desses grupos locais, da cultura tradicional, do circo, da dança. Então foi quando eu tive um contato maior com essa cultura, com essa linguagem, né? A gente vê que aqui tem um movimento bom, forte, mas que está há muito tempo sendo construído e pelas beiradas, assim, né? A gente vai nas periferias e percebe que isso é forte. Então, eu fiquei encantada com isso, mas no quesito teatral, né, das produções, dos espetáculos que eram montados, eu sentia que a gente ainda tinha uma resistência de modificar, tanto por parte do público, quem assiste, quanto das produções também que eram feitas. E nesses últimos 8 anos eu percebo que isso tem mudado, assim. É, eu entendo que a escola tem um papel importante nisso, né? Assim como o SESC, que em Anápolis também, que ensina, que tem aulas de teatro. E também porque a gente tem alunos que vão muito para os cursos superiores, tanto na UFG quanto na UNB. A gente tem ex-alunos da escola de teatro que já estão na Bahia, que estão no Rio, e acaba que vira e mexe eles estão em contato, que eles voltam, né? Porque tem familiares aqui. Sim. A gente tem alunos bem marcantes na cidade, como a Ana Laura, né? A Laura Z, a Ingrid, que foram, voltaram e estão amadurecendo esse trabalho aqui também em Anápolis, junto com a gente. Então, eu percebo que está caminhando, está mudando, está melhorando e tem produzido muita coisa boa. Ah, que coisa boa. Conta um pouquinho para a gente também sobre sua experiência enquanto atriz nas companhias de teatro, suas vivências. E hoje, como você está? Você está integrada em alguma companhia ou só está fazendo como diretora da escola? Conta um pouquinho para a gente sobre sua Tá. experiência. Quando eu ingressei na faculdade, eu comecei num grupo diferente, lá em Uberlândia, né? A gente montava espetáculos para espetáculos empresariais, que era o que mantinha o grupo, né? A gente fazia esses briefings de empresa, segurança do trabalho, a gente atendia essa área para manter o grupo e também tínhamos uma subvenção do município porque a gente trabalhava com um grupo de idosos, que era a nossa vertente do grupo que Ah, chamava Vaidoso e com alunos também da periferia. Então, tinha essas oficinas, tanto para os idosos quanto para as crianças, e esse trabalho mais empresarial. E aí, a partir do momento de experiências com a universidade, a gente fazendo as aulas, montamos um espetáculo do Nelson, que é Senhora dos Afogados. E com esse espetáculo a gente começou a rodar festival, né? Eu fui para Presidente Prudente, fui para São Mateus, Patos de Minas, a gente andou ali com esse espetáculo e foi onde eu conheci o Ribamar Ribeiro, né, que veio a ser meu diretor depois, e eu trouxe para a Anápolis para dirigir a Companhia que Napolina é também. maravilhoso. Aí, nesse contato, ele já tinha passado por Uberlândia, inclusive nas mostras de teatro que tinha em Uberlândia, e nesse contato a gente convidou ele, na época a gente não tinha grana nem nada, só falou assim, ó, a gente está montando espetáculo, a gente queria que você viesse dar uma olhadinha, ver se o caminho é esse. Ele falou, eu topo. E aí conseguimos trazer para Uberlândia, e ele veio e montou um dos primeiros espetáculos, assim, que eu também circulei bastante, mas o primeiro espetáculo que ele montou com a gente foi o Dolores, que é um texto baseado nos contos da Ivana Arruda Leite, que chama Falo de Mulher. E aí, a partir desses contos, a gente montou o espetáculo Dolores, que foi lindo, nossa, um trabalho maravilhoso que a gente fez.
falando desse universo sensível da mulher mesmo, né? E aí fomos viajar de novo com o festival. Fomos para Pati de Alferes, no interior do Rio de Janeiro. A gente também Olha, andou em vários lugares com esse espetáculo, São Paulo, Rio, interior de Minas. E aí saíram acabou do que eixo, depois né? desse veio outro processo. Saiu do eixo. Hum, Saímos do eixo, andamos, circulamos. A gente foi com Dolores Ah, esqueci o nome da cidade. Foz do Iguaçu. A gente chegou e até em Foz do Iguaçu com Dolores, participando de festival, rodando. Aí, quando a gente quis continuar nessa onda com o Ribamar, passamos para um espetáculo que chama A Publicação do Pecado, que são o conto da cartomante do Machado de Assis. A gente pegou esse conto do Machado de Assis, transformamos no espetáculo, e na época, assim que a gente produziu o espetáculo, foi quando eu comecei já a dar interesses em vir para Goiás. E aí montei o espetáculo, apresentamos em Uberlândia, participamos de alguns festivais com ele, e aí eu vim para Uberlândia. E ainda assim, eu voltei em Uberlândia mais 2 vezes para apresentar o espetáculo, mas acabou que eu saí, algumas pessoas também saíram, e a gente teve que encerrar o espetáculo. Mas foi um grupo que me deu uma experiência, uma bagagem muito gostosa, muito gratificante no sentido tanto como atriz dessas produções, de viajar, participar de festival, quanto da área comercial do teatro, que é esse teatro empresarial, que eu acho que é uma sacada muito legal para quem quer viver de teatro, teatro, teatro. Não é o teatro que a gente sonha em fazer, não é o teatro, né, que a gente fala assim, o espetáculo artístico, mas dá uma bagagem muito interessante para a gente quando a gente pensa nos trabalhadores dessas grandes indústrias, e Anápolis tem um campo muito bom para isso, né? Tem várias indústrias, a gente tem o DAI e é aí, uma forma também de levar a cultura para as pessoas levar cultura, levar conhecerem, né? informação. Às vezes você vai apresentar para um pessoal que nunca nem viu teatro, que não sabe nem o que é teatro, porque tem gente que pergunta, o que é teatro? Tem muita gente que Olha, pergunta ainda para gente o que é teatro. Então, na época, eu ficava muito encantada de participar nessas empresas. Era cansativo, nem sempre o texto agradava, mas a gente ia, trabalhava, fazia, montava. E junto com o grupo veio essa parte burocrática também, né? A gente também queria escrever projetos, a gente também queria montar, ter recursos nossos. a Foi quando a gente participou necessidade, pela né? necessidade. A gente já montou um projeto para a Rouanet e fizemos um festival, Festicom, que era um festival de comédia lá em Uberlândia. A gente montou ele, uma versão dele em Uberlândia, também já nas épocas que eu estava para sair e vim para cá. Hum, Então, quando eu vim para Anápolis, eu já tinha essa bagagem, mas aí aqui eu fiquei um tempo só sem atuar, né? Eu fiquei só na sala de aula, tentando adaptar o espaço ao lugar. E quando veio o convite, quando o Ronei Vieira entrou na escola de teatro para dar aula, foi quando ele me convidou, foi me conhecendo, ele me convidou para participar de um espetáculo do Grupo Máscara, que é o núcleo transdisciplinar de teatro, dança e performances, né? Lá em Goiânia, que que é do eu fui professor Robson assistir, Correia. que eu fui assistir, A maravilhoso. Noite dos Assassinos, né? Pois é. Na época ele me chamou para fazer um que chama Curta Beckett, que são vários contos e textos do Beckett. E aí a gente montou, participei junto da montagem. Aí depois eu já fui para o Que Onde, fui substituir uma atriz no Que Onde. E depois veio A Noite dos Assassinos, que foi um espetáculo maravilhoso também. Olha que coisa linda. Aí disso, aqui em Anápolis, assim, os nossos alunos, a produção não parou, né? Então, vira e mexe, tinha aluno me chamando para participar de alguma coisa porque estava querendo montar um espetáculo, montar um grupo. Aí eu participei da Pneuma, que foi um dos grupos que saíram de dentro da escola, com o Mar Rosa, o Vitor. E aí eles montaram a Cantora Careca do Ionesco. Eu participei na preparação corporal. Depois, a Isabela Nascente, que também era professora na escola, né, criou um grupo com os nossos alunos enviaram um projeto para o Funda, foi aprovado, e aí veio Dramas da Noite, o grupo, com o Drama de um Doente Imaginário, que é um texto do Molière, e aí eu tive a honra também de participar e atuar junto, acho que no último Evoeta. Então, é outro grupo que a gente tem. O Natan montou, né, também um grupo aqui em Anápolis.
e me convidou para dirigir. Na época, eu estava num processo de transição na escola, dando aula no Instituto Federal, e eu dividi essa responsabilidade com a Ingrid Rabelo, que foi uma honra também trabalhar com ela, e montamos o Desilusão, né? O Desilusão participou de um outro projeto no fundo também com outros espetáculos que eram da cidade, né? Patético Oásis, teve outros que eles circularam, teve mais um, deixa eu tentar lembrar, que E, circularam, né, aqui tudo pelo fundo. E depois eu tive a vontade de montar o Dolores, da Cora Coralina, sobre figos e folhas, com o Ribamar. Só que o Ribamar já tinha vindo aqui, né? Eu consegui, depois de um tempo, trazê-lo para atuar na Companhia Napolina de Teatro, que foi onde ele dirigiu o Deixa Que Eu Conto, da companhia. foi um espetáculo maravilhoso, com os artistas maravilhosos, todos da escola. O que eu acho mais lindo é você falar das companhias e a gente vê que todos tiveram formação lá na escola, Uhum, né? sim, Nós temos a escola aí, eu acho que é mais de 30 anos, né? Que você sim. tinha comentado antes, e que veio trazer para Anápolis grandes artistas, grandes pessoas, e que a gente tem assim uma bagagem de experiência, né? E de Uhum, pessoas que estão trabalhando nessa área. uhum. Não, isso eu tô falando desses 8 anos, né? De um fomento desse movimento de 8 anos. A escola tem 30 anos, mas eu tenho certeza que muita gente passou, né? A gente tem a Fernanda Faria também, que tem o grupo dela, que fez e trabalha e atua bem na área também há um tempo. Eu sei que tinha uma integração teatro e circo, e aí a gente tem as duas companhias, né? A Boca do Lixo, tem esse senhor que estavam todos ali no meio. A gente teve a Glaucia também, que atuou muito tempo como diretora da Companhia Napolina de Teatro, e os nossos professores, que eu não posso deixar de falar da Ana Queiroz, Claro. né? Que também está aí na luta com a escola desde o início. E assim, Então, e é muito lindo quando você vê todos esses artistas ainda continuam com o trabalho. É igual eu estava falando, sim. você com 20 anos, nossa, são poucas pessoas nessa carreira que tem 20 anos, tem 15 anos, 30 Uhum. anos, né? Então, isso é muito lindo mesmo. E como que você está lidando com a realidade de ser educadora, ser diretora da Escola de Teatro de Anápolis e com esse outro aspecto da arte que você está vivendo, tem vivido? Como que você mistura tudo isso? Ser diretora me trouxe para o lado mais burocrático, né? De papel, papelada, ter que esperar, ter que ter paciência. Você tá e não tá na linha de frente, porque você, a partir do momento que eu tenho contato, né, que a gente faz as reuniões, que eu converso com os professores e acabo dividindo com eles isso, porque hoje na escola nós temos a Ludmila Machado, a Márcia Braudes e a Ana Queiroz, né? A Isabela saiu no meio do ano passado, então acaba que a gente ficou com as três. E ali a gente vai sempre se adaptando, a gente percebe que a escola ela vai se adaptando e se moldando para não, né, para não deixar ruir, cair, mas a parte de diretora foi isso, foi cuidar do que era a burocracia, né, tá na linha de frente por um outro viés, lutando administrativamente, brigando para as coisas continuarem a acontecer da melhor forma que a gente achava, do mínimo que a gente precisava para a escola se manter. E aí, depois a gente eu comecei a dar aulas, né? Mas começou a tumultuar muito a vida administrativa, foi quando eu dei um tempo. Mas eu percebo que a minha parte de professora, ela não ficou só dentro da sala de aula, porque a gente tem muito aluno que procura a escola nessas perspectivas de consultoria, né? Ah, eu quero montar um grupo, ah, eu quero escrever um projeto, a gente precisa, né, conversar um pouco, e nisso a gente acaba sempre, eu acabo sempre conversando, falando, conceituando um pouco mais, né? Esses alunos que ficam numa conversa informal. Esse ano eu estou ministrando aulas no Ayrton Senna. Acabou que eu tive que entrar para dar uma aula, né? Substituir um dos meninos da Companhia Napolina na aula. Para quem não E lá é conhece, aula para petitinhos. para quem não conhece, Anápolis é na periferia, né? Onde vocês levam, tem essa oportunidade de levar tem um centro cultural com várias linguagens, né? Então hoje você É, está trabalhando lá também. sim, tava, né, antes da pandemia, dando aula para os petitinhos. E eu sempre volto
numa questão que é o teatro, né, a cultura, ela tem que estar junto ali, semeando sempre na educação. Teatro, cultura, artes, ela tem que estar muito vinculada à educação, porque quando a gente vai naquele verbete clássico, né? Ah, o povo não tem cultura, mas essa cultura de ir ao teatro, essa cultura de apreciar a arte, de saber, de entender, ela tem que ser ensinada desde pequenininho, porque a gente percebe que às vezes existe uma lacuna na própria casa do aluno, né? Tem os pais que também não têm entendimento, que não têm um contato, que não tem essa motivação de ir, de procurar, não sabem, né, os caminhos. E quando a gente vai para dentro da sala de aula é onde a gente começa realmente a semear isso. Ricardo Augusto, um amigo meu também lá de Berlândia, que estudou comigo, ele uma vez falou para mim, Mara, a gente não está semeando nada, não. Na verdade, a gente está preparando a terra. A semente ainda vem. Então, tem que preparar, tem que cuidar, tem que estar sempre aliado cultura e teatro. Nossa, e é uma forma da gente fazer isso mesmo, dar oportunidades, a gente dá oportunidades. Quando você mostra para eles o que é, isso vai para a vida inteira. A pessoa fica, né, encantada com isso. E hoje? Pode falar. É onde a gente percebe, assim, né? Porque o teatro, ele tem não só a função ator-atriz, né? Mas ele também passa pela direção, ele passa pelo dramaturgo, que é a pessoa que vai escrever um texto, né? A gente tem os iluminadores, os cenógrafos, a gente tem um pessoal que está por trás, né? Nos bastidores, produtores, estão sempre por trás do fazer artístico, né? Da interpretação, do estar em cena. Então, quando a gente vai para uma sala de aula e que a gente começa a conversar, às vezes o aluno procura muito a escola com outras perspectivas, né, do que é realmente o teatro, ou vai ali porque a gente tem muitos alunos que são indicados porque psicólogo manda, porque o professor manda para perder timidez, para poder apresentar um trabalho melhor. Então, a gente agrega esses alunos, não só para os outros setores que a gente descobre ali talentos, né, para escrever, para iluminar, para fazer cenário, fotografia, figurino, mas também, às vezes, bons apreciadores, né, críticos da arte. Então, a gente tem que pensar sempre nessa formação artística do aluno. No objetivo da escola, hoje, ele está vinculado muito a essa formação artística, né, de trazer, inclusive, as outras linguagens para dentro da escola, com essa ideia de que o ator ele tem que se formar artisticamente, né? Então, nossa missão vai ser sempre essa, assim, né? De trazer o aluno para esse entendimento do todo, não só do palco ali, do fazer, né? Não é mostrar para ele que todo o trabalho que é feito antes dele estar ali no palco, né? E isso dá condições para ele também ver o trabalho do outro, conhecer o trabalho do outro. Eu falo isso, quando você conhece todo esse trabalho, tudo que está por trás, né? Toda a produção antes, quando você vai ver uma peça, vai ver um filme, vai ver qualquer linguagem, você se encanta tanto que você fala, gente, para isso aqui estar acontecendo, o que teve antes, né? Qual o trabalho, porque é um trabalho árduo, né? Não é de um dia para o outro que se prepara uma peça, por exemplo. Então tem todo um trabalho antes, e isso é muito lindo. A gente fica encantado depois que você começa a conhecer todo esse trabalho. A Mônica entrou aqui, eu lembrei, a Mônica também é uma aluna que está na escola, né, Mônica? Ela fez aulas de teatro lá em Uberlândia, porque ela morava ali perto em Catalão, acabou indo para Uberlândia fazer aulas de teatro e veio para Anápolis com o filho e procurou a escola e acabou que a gente fez uma amizade bem forte. A Mônica é fotógrafa também, ela já participou de outros movimentos, também traz uma bagagem. A escola ela é um lugar de troca, né? Sim. Então, quando a gente pensa na escola de teatro, com os alunos que chegam para a gente está sempre pensando nesse lugar de troca também, com as experiências que cada um traz. E é muito lindo isso, você vê a troca dentro da arte, né? A arte proporciona muito isso, essa troca, essa vivência.
Eu quero agradecer todos os coraçõezinhos que vocês estão mandando, gente. Eu não sabia, estou aprendendo isso. Esses coraçõezinhos, quando manda, Subindo. vai subindo e as pessoas têm condições de ver, outras pessoas têm o acesso. Então, mande coraçãozinho, adorei esses coraçãozinhos. É, me fala um pouquinho como que você está encarando esse momento, né, que estamos vivendo, quais as suas perspectivas para quando tudo isso passar, as aulas voltarem, o que você está vendo e percebendo de tudo isso? Bom, eu acho que a gente tem dois lados, né, da moeda aqui. Tem um lado muito bom, que é essa coisa do voltar para si, voltar para dentro, para casa, né, de cuidar, ter um cuidado pessoal e um momento, uma pausa, né, obrigatória de passar a refletir, pesquisar, estudar, cada um dentro do seu tempo, do seu limite, da sua vontade, olhar para si, né? Acaba que a gente voltou para dentro da casinha. Mas tem essa coisa do isolamento, ainda mais nós do teatro, né? Que somos tão presentes, é tão necessário a plateia, é tão necessário ao vivo o contato. Então, a gente sente falta do contato, sente falta das pessoas, as aulas na escola estão suspensas, a gente só faz atendimento pelo telefone ou por e-mail agora. Os professores em contato com seus alunos, de vez em quando dão indicações de textos, de livros, de lives, de filme, né, música, a gente está sempre trocando algumas informações, mas a nossa aula não consegue, a gente é uma aula muito prática, então a gente não consegue trabalhar virtualmente com as aulas de teatro. Também porque a gente não consegue acessar todos os nossos alunos através da aula virtual. E aí, a minha perspectiva, olhando e refletindo sobre esse momento, é que algo vai acontecer, vai mudar, né? Tá, eu estou vendo e lendo muitas frases que diz que normal nós não podemos voltar, né? Não podemos Então, voltar ao que éramos. ao que era, alguma coisa vai ter que mudar. E eu comentei esses dias com alguns amigos falando assim que o teatro ele sempre sobreviveu. Ele tem o seu lugar de respeito, né? Quando a gente pensa no teatro clássico, quando a gente pensa no palco italiano, na sua formação, na sua estrutura, o teatro enquanto presença física, ele tem o seu lugar, ele tem o seu valor e ele sempre se reinventou dentro disso, né? A arte contemporânea, apesar que às vezes ela está dentro desse espaço italiano, do palco fechado entre paredes, mas é uma reinvenção, né? A gente já tem a arte contemporânea, o teatro contemporâneo, que vem mudando essas estruturas de caixinha. E aí, após essa pandemia, que a gente se isola e volta, o teatro também vai se reinventar. Isso é algo que eu acredito. Porque a gente tem as outras linguagens também sempre a favor do teatro. Né? A gente tem multimídias, a gente tem as performances, a gente tem o que é muito plástico e artístico agregado ao teatro, música, corpo. Então, acaba que a gente utiliza dessas outras linguagens para sempre reinventar o teatro. E eu acho que vai Olha, ser muita coisa boa. Eu espero que esse momento de reclusão seja um momento de fértil para produções novas. ó, E tomara que muito venha. trabalho. Eu falo, gente, está todo mundo em casa tendo muito trabalho. Sim. Ó, amores que vocês estão na live, façam pergunta para a Ilmara, ela vai responder. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, tá aberto, tá? Vocês podem fazer as perguntinhas, que a gente vai tentar responder. E também no final, nós vamos deixar o Instagram da Ilmara, vocês podem entrar em contato com ela. Ela vai tentar conversar com todo mundo, né, Ilmara? Sim. Responder, tirarem dúvida. Ela é super aberta, fala numa pessoa muito aberta, então vocês podem conversar, podem perguntar sobre a escola, sobre todos os assuntos. Então a gente vai deixar no final. E Ilmara, o que a cultura, a arte trouxe para você na sua vida? Qual a situação que marcou, né? Que se você não fosse da arte, você não tinha vivenciado, não tinha acontecido. Ai. É muita coisa, eu acho.
É, tem uma, e ontem eu fiquei pensando muito, assim, né, sobre essa minha jornada, é, que está ligado muito a conhecer lugares e conhecer pessoas, né? Eu devo ao teatro os lugares que eu conheço no Brasil e fora do Brasil, eu devo ao teatro e essa oportunidade de conhecer outras culturas, né? De conhecer outras pessoas, outras realidades. E mesmo dentro do Brasil, dentro da cidade de hoje, Anápolis, né? A gente acaba conhecendo sempre outros locais. Ano passado eu tive uma experiência muito gratificante com o grupo Estrionos, que eu também atuei no espetáculo deles, que foi o Boneco Rei. A gente fez apresentações em orfanatos e na APAE, que era um público que eu ainda não tinha tido um contato enquanto atriz, né? E foi maravilhoso. É Foi uma muito gratificante. experiência É algo enorme. que marca muito, 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 assim. A gente parece que fica tão acostumado nos ambientes que a gente passa e vive, né? Onde você faz compra, onde você trabalha, onde você faz academia, onde você estuda, nananã, que quando a gente sai desse meio, que a gente vai para outros lugares, a gente fala, caramba, parece que a gente estava numa caixinha mesmo, numa bolha. E aí a gente passa a enxergar com mais atenção o mundo lá fora, né? A Que realidade que o outro a está realidade. vivendo, né? Isso, exatamente. E são realidades assim que você pensa, nossa, que cruel. Mas tem outras realidades que você fala, nossa, como o tempo foi bacana e é bom, né? Então, para mim, o teatro eu devo muito a essas experiências assim de viagens e conhecimento, Que coisa conhecimento de linda. pessoas, de culturas, de tudo. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que você nos deu de contar um pouquinho sobre você, sobre o teatro, sobre essas trocas maravilhosas que você traz e que você leva para outros locais também. E eu estou aqui esperando Agradeço. uma. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Andresa? Andresa querendo fazer uma Pergunte. perguntinha? Pode Ai, perguntar. graças. Mande a pergunta. Enquanto ela está formulando, mandando a pergunta, eu quero Uhum. agradecer a cada um. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas gratidão. E vocês printam, fazem um print da live, marque eu e o Mara e a nossa apoiadora, que é a Clínica de Reflexologia Lírios de São José, onde vocês têm alguns bônus. Depois eu vou deixar no final da live, vou colocar todos as pessoas citadas e os nossos apoiadores, e vocês entrando no Instagram dessas pessoas, compartilhando, entrando na clínica, vocês têm um presente maravilhoso para o bem-estar, né? Agora, nessa pandemia, todo mundo precisando estar bem, então fiquem atentos a tudo isso. E printa, nos marque, divulgue para os amigos. Eu acho que assim é uma oportunidade da gente conhecer o trabalho que a arte tem para nos dar, né? Então, Uhum. deixa eu fazer aqui a pergunta. Tá. De que forma podemos conseguir a adesão do público às produções da cidade? Depois da pandemia, ela complementou aí embaixo. Eu sempre acho que a formação de público é isso que eu falei, né? Tá vinculado muito com a formação da educação. A gente tem que trazer isso desde lá da escola. Então, quando eu penso em divulgação, dependendo do público, né? Porque cada espetáculo vai ter um público específico ou não, um público geral, mas eu sempre penso nas escolas. A gente tinha o péssimo hábito de centralizar tudo muito no teatro, né, no centro da cidade. E quando a gente sai para as periferias, para os bairros, a gente percebe isso, que as pessoas não vão porque não ficam sabendo. E a gente acha que rede social atinge todo mundo, a gente acha que se passar no jornal agora na hora do almoço vai atinge um público massa, bom, mas a gente percebe quantas pessoas ainda não são contempladas com as informações, porque tem muito espetáculo gratuito, tem muito espetáculo infantil para a família que ainda não chega nesses lugares. Então, eu acho que uma divulgação bacana é pensar para que público eu quero esses, né, que venha, que participe e ir nesses lugares.
carro de som ainda funciona super em Anápolis, botar um carro de som nos bairros. É, panfleto, mas de uma forma consciente a gente utilizar o panfleto, né? Aquele panfleto que você entrega na mão e olha nos olhos da pessoa e conversa com a pessoa, ou quando você faz um cartaz no lugar de acesso dessas pessoas, né? É Eu uma acho coisa bem que específica, né? Você é, direcionar, é muito essa direcionar. coisa íntima, né? A pessoa tem que se É. sentir acolhido. Quando são grandes produções que a gente tem esse bônus, né, de passar a vincular na TV, de fazer rádio, de divulgar no rádio, é muito bom. Mas estar vinculado sempre com as instituições de ensino, seja as faculdades, seja a escola municipal, estadual, os centros culturais que a Anápolis tem, porque nos centros culturais você vê pessoas interessadas, inclusive, né? Mas quando você leva acesso também num carro de som para a última casinha lá do bairro, né? É bem bacana. Projetos que se inscrevem no fundo aí, eu sempre aconselho muito estar vinculado a alguma escola, algum setor. De preferência, prever um ônibus que possa pegar essa garotada e levar, seja o pessoal do EJA também, sabe? É um espetáculo mais adulto, então vamos atrás do EJA, vamos atrás desse pessoal nas universidades, né? Ou levar o espetáculo para esses lugares. E isso é muito interessante, que eu acho que a sua fala complementa a sua primeira, que você foi, eu falo, acolhida pelo teatro, foi através de ir com o pessoal da escola para conhecer, né? Então é uma vivência que Sim, você sabe que isso realmente é o que leva as pessoas. sim. Não adianta a gente ficar fazendo uma produção, fazendo coisas para deixar no centro, onde as pessoas não têm acesso, não vão conseguir ir, né? Uhum. E só para terminar, da Andressa, em relação à pós-pandemia, né? É, a gente ainda vai ter um problema de aglomerar pessoas, né? De juntar, de reunir. Então, eu acredito que a gente vai ter que se adaptar ao uso sempre do álcool em gel, de um distanciamento, que geralmente a gente vai amontoando as pessoas, né? No calor humano ali, de cadeiras. A gente vai ter que sempre pensar num formato que encaixe essa situação. O teatro, né, como eu também falei das questões de se adaptar à nova realidade, pensar umas formas de a gente conseguir. Eu, particularmente, não acho que teatro não é a mesma coisa você assistir um espetáculo gravado de um espetáculo presente, ao vivo. Mas a gente vai ter que começar aí a adaptar um pouquinho. O que eu gosto, eu falo, artista é muito maravilhoso nesse sentido, ele se adapta a todas as situações, e agora não vai ser Sim, diferente, não é diferente. Então, nós vamos é. conseguir fazer isso. Uhum. E o Sim, Mara, temos que tentar. é verdade, eu acho que nós temos que tentar. Por isso que eu falo assim, por isso que o artista ele é tão criativo, né? Ele busca um meio, né, de estar aí. Eu quero te Sim, agradecer muito. Eu fiquei muito eu feliz que por você estar agradeço. com a gente. Quero agradecer e me despedir, deixar com você e depois a gente conversa finalizando. Tá, deixa eu só fazer também, além de agradecer você, a Andresa, Danilo, as pessoas que. Nossa, são pessoas que eu sempre tenho muito carinho, uma atenção, assim, né? Obrigada mesmo pelo carinho, pela lembrança. Deixar de falar da escola de teatro, que a gente tá com as aulas suspensas, mas acho que quinta-feira agora sai um novo decreto dando um parecer, né? De quando realmente a gente pode voltar, de como que vai ficar as aulas para o restante do ano. Então vamos aguardar aí até quinta-feira para ter uma resposta mais certa sobre essa direção das aulas na escola, mas que a escola está lá atendendo, agora por telefone, por e-mail, mas que estamos sempre abertos, disponíveis para tirar dúvida, para atender grupos que precisam de um cantinho, de um lugar para conversar, para trocar ideia, né? Temos as professoras também da escola ali, sempre dialogando muito com a gente, com a comunidade. Agradecer imensamente os grupos que eu faço parte, que são essas pessoas que dão essa oportunidade para mim, né, de crescer, não só como atriz, mas como professora, porque está vinculado também ao aprendizado, né? Quando a gente aprende como atriz e como plateia, como público, como produção, a nossa formação aumenta e melhora. Então, o Matula Cênica, que foi um grupo
onde a gente montou sobre Figos e Folhas, com a Thalita, a Kelly, o Luiz Monteiro, o Ale Carneiro, que a gente trouxe o Ribamar e montou. É um grupo que eu tenho muito carinho, que a gente foi pensando com muito aconchego mesmo esse espetáculo. Pessoal do Histrionos, com Boneco Rei, que eu também estou atuando, também faço parte. O Máscara, que para mim virou uma referência mesmo, né? O Robson Correia, que é o diretor, e o Ronei Vieira, que são as pessoas com quem eu tenho mais contato agora, né? Mas que estão sempre me alimentando de uma forma artística muito para pensar e questionar as coisas, né? Então eles são muito importantes para mim. Isabela Nascente, que com o Grupo no Escuro, que mesmo longe, né, que saiu da escola, mas a gente sempre está trocando informações também. E todos, gente, hoje eu não vou lembrar de todos não, mas todos que eu participei, que eu posso contribuir, que está junto comigo. Ai, que Agradecer todo mundo. isso é muito Prefeitura de lindo. Anápolis, Secretaria Municipal de Anápolis, né, Conselho Municipal de Cultura também, que agora eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura também, sou como representante do Poder Público lá da Secretaria. Isso é, Então, quando isso é precisar muito de mim bom. A gente também. vai ter que falar um pouquinho do conselho, viu, gente? É, É, eu vai faço sair o calendário para o pagamento do fundo, parece que e- ontem saiu o decreto, né? Dia isso. 4 sai um calendário dos pagamentos do fundo. E isso é muito bom. Eu faço parte também do conselho. Então, se alguém tiver dúvida, precisar, manda para a gente vai divulgando e falando. E vamos deixar Sim. o Instagram, divulgação dos locais para vocês entrarem em contato. Ilmara, Tá bom. muito obrigada. Fiquei muito feliz da nossa conversa. Fique por aí, gente. Olha, compartilhe, divulgue para as pessoas conhecerem esses artistas maravilhosos. Olha essa pessoa linda que esteve com a gente hoje. Eu quero só te agradecer e muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. Beijo. A gente vai continuar agora. Falando um pouquinho. Quinta-feira, nós vamos estar falando com o José Fábio, que é um historiador, que é escritor, que é roteirista, é pesquisador, tem uma bagagem enorme, tem projetos, tem livros. Então, na quinta, às 10 horas, nós vamos estar falando com o José Fábio. Então, vocês divulguem pra gente. Eu agradeço todos os coraçõezinhos que vocês estão mandando, que isso faz com que outras pessoas tenham acesso também. Então, nós só temos a agradecer, nossa produção, eu, Andresa, Danilo, e quem desejar, quiser nos apoiar, entre em contato também. E na quinta nós estamos aí, às 10 horas, divulgando a arte, fazendo uma rede de artistas, para vocês conhecerem os artistas que nós temos aqui, grandes fazedores de arte, de cultura, tá? Então, eu quero agradecer muito. E após a live, nós vamos estar divulgando todos os Instagram, e-mails, tudo para vocês entrarem em contato e ter mais acesso dessa área do teatro, tá? Então, que vocês sempre sejam muito bem-vindos aqui conosco. Nós ficamos muito felizes e muito obrigada, muito grata por tudo e por vocês estarem aqui, tá, amores? E até quinta-feira com José Fábio, esse grande artista napolino, tá? Obrigada e até quinta às 10 horas. Beijos.